As Escrituras contêm mistérios e segredos que somente são revelados segundo o ensinamento do Espírito. Ninguém aprenderá a verdade, nem conhecerá a verdade segundo a carne. Jesus revelou que a carne produz coisas inúteis. O que nasce segundo a carne é carne. Hoje nós meditaremos no seguinte. Primeiramente, Filipenses capítulo 3, versículo 19. Diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. O que é o ventre? E o que sai do ventre? O que isto representa? Veja que aqui fala de perdição, de glória através da infâmia e de coisas terrenas. Portanto, o ventre simboliza a alma. E o que sai do ventre significa o que a alma caída produz. Vamos ver Sofonias, capítulo 1, versículo 17. Deus diz assim: trarei angústia sobre os homens. Eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como o esterco. Portanto, Deus compara a carne com o esterco. O esterco é aquilo que sai do ventre. O Deus deles é o ventre. E o que sai do ventre é o esterco. Vamos prosseguir lendo Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Portanto, agora, Deus diz abertamente que vai castigar aqueles que estão assentados sobre suas fezes. Estar assentado significa estar confortavelmente alojado e descansando sobre seus próprios pensamentos. Pois se o ventre representa a alma e é o Deus deles, representa o próprio pensamento humano caído. Estão descansando, folgando-se, paralisados naquilo que pensam. Note que em Filipenses diz que eles pensam e se preocupam somente com coisas terrenas. Em Sofonias, Deus diz que traz angústia, que o homem anda como cego e que eles serão atirados como o esterco. Agora Deus diz que vai castigá-los porque estão assentados sobre as suas fezes e que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, não faz mal. Estão pensando que não tem consequência as suas ações. Por isto, o Deus deles é o ventre, e o que sai do ventre é as ações. Representa as fezes nas quais estão assentados. Mas podemos ainda prosseguir para Ezequiel, capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: o que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-á sobre o esterco do homem, à vista do povo. Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Observamos que Deus mandou Ezequiel cozer bolos sobre fezes humanas. Isto era um sinal, significava o pão imundo, que eles comeriam quando fossem lançados no meio das nações. Deus castigaria Jerusalém e eles comeriam o que eles estivessem pensando, o pão imundo, aquilo que foi cozido sobre suas fezes. As fezes é que produziu o fogo representa o poder da carne aqui.
e o alimento representa aquilo que eles creem. Portanto, eles creem em si mesmos. Então, voltamos a Filipenses, onde diz que o Deus deles é o ventre. Portanto, o que eles pensam ser a verdade. Mas em Jeremias diz que o coração é enganoso, perverso, corrupto e que ninguém o conhece. Portanto, nós podemos ainda ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 13 a seguir. E vamos concluir que esta simbologia é muito significante e que devemos estar atentos a visões e sonhos nas quais Deus mostra as fezes, pois ela significa o que o homem fala de si mesmo. No livro de Malaquias, Deus diz que vai julgar fezes no rosto do sacerdote que não dá honra ao seu nome. E quem não dá honra ao nome do Senhor? São aqueles que deixam a palavra de Deus para falar suas próprias palavras. Isto é, transforma em Deus falso a palavra do homem. Portanto, isso traz maldição. Deus diz em Malaquias que vai amaldiçoar a bênção destes. Portanto, vamos ver confirmado o significado das fezes no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículos 13 e 14. Disse assim ao Senhor: dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio de ti, no teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Que coisa indecente é esta? São as fezes. Defecar. Portanto, há pessoas que estão pregando fezes, que estão ensinando fezes. E os crentes estão comendo. Isto vai trazer um prejuízo espiritual terrível, pois este pão não sustenta. O que são fezes? É aquilo que não serve para nada, pois o que foi aproveitado pelo corpo foi usado pelo corpo e o resto foi expelido. Aquilo que não tem nenhum poder, nenhum vigor e não produz vida. Deus é o pão vivo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A palavra, o verbo, é o pão. Portanto, esta é a comida verdadeira. E isto é que deve sustentar as nossas almas. Não o que sai do ventre, isto é, a palavra do homem. Lembramos de Maria. O anjo disse: bendito o fruto do teu ventre, pois o que está sendo gerado em ti é pelo Espírito Santo. Portanto, o único fruto bendito do ventre é Jesus, é gerado pelo Espírito Santo. Portanto, o que sai do ventre, que é gerado pelo Espírito Santo, é o fruto bendito da palavra do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Não é a nossa palavra, nossa sabedoria, nem nosso ensinamento. Jesus disse que não falava de si mesmo, mas falava o que ouviu junto do Pai. Hoje pregam e falam de si mesmo e deixam a palavra de Deus de lado. Se a palavra de Deus é luz, é a de Deus, não é a do homem. A do homem é palavra comparada a fezes. Que esta meditação nos sirva de exortação e nos chame a atenção, para que não demos créditos a falsos profetas, a falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos. Quantos estão em situação espiritual terrível, sem poder, sem força, sem paz, sem alegria, sem conhecimento do Espírito Santo? Pois Deus disse que se ver estas coisas na igreja, isto é, no arraial de Israel, no novo Israel de Deus, ele se aparta, ele se separa. Por quê? Porque andam falando a própria palavra, fazendo dela um Deus. Por isso, Paulo disse em Filipenses que o Deus deles é o ventre. Bendito o nome do Senhor que nos livrou desta fonte
de pão imundo, e nos deu o pão vivo que desceu do céu. Amém.